bom dia a todos e a todas, amigos e amigas, nosso governador Ronaldo Caiado, que prestigia esse evento, nosso querido deputado Bruno Peixoto, presidente da Assembleia Legislativa, José Mário Schreiner, presidente da nossa querida FAEG, a todos os amigos e amigas que se encontram aqui. Hoje é o nosso dia mais importante, talvez, do ano, em que a gente para um pouquinho para comemorar e para refletir. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui nesse momento. E vamos direto, então, à abertura desse evento, em que eu me permiti, dessa vez, fazer um discurso escrito, porque havia muito a ser dito e o governador disse que precisava ser rápida. Então, para economizar tempo e não repetir coisas, eu resolvi, dessa vez, fazer um discurso aqui que me permitirá trazer as principais reflexões para esse dia de hoje, desse 5º ano do nosso governo, do governo Ronaldo Caiado, à frente da pasta de meio ambiente. Eu quero dizer que hoje é um dia bastante simbólico, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. O planeta todo está parado nesse momento, discutindo essa pauta, que tem sido uma das pautas mais comentadas e talvez polêmicas aí em território nacional e também em território internacional. O simbolismo do dia de hoje convoca todos nós para uma reflexão sobre o que vimos fazendo nessa agenda que é tão crucial nos dias de hoje. Aponta-se que a 6ª onda econômica é a onda da sustentabilidade, que vai dominar a economia pelos próximos 25 anos. Então, é preciso discutir os rumos do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável aqui em Goiás. Nesse sentido, tenho a alegria de dizer que o Estado de Goiás é hoje exemplo para o Brasil, que quer e precisa se desenvolver, tendo a agenda da sustentabilidade como estratégia que guia os nossos passos. Aqui, em nosso amado Goiás, e falo do alto da minha cidadania goiana, concedida pela Assembleia Legislativa, pelas mãos do meu querido amigo Bruno Peixoto, nosso presidente, o antigo dilema entre a agenda ambiental e o desenvolvimento socioeconômico não existe mais. Aqui em Goiás, meio ambiente e desenvolvimento andam de mãos dadas, tendo as pessoas como centralidade e a superação da pobreza como meta maior, como sempre nos ensina a nossa querida primeira-dama Gracinha Caiado. Nesse contexto, é fundamental que possamos agir com coragem, zelo e espírito público para evitar que exageros de uma agenda ambiental entrincheirada e fabricada nos países de clima temperado possa ousar querer invadir a soberania do povo goiano e do Brasil, impondo uma agenda em que o ser humano não deveria estar, ou seja, um santuário desantropizado, assim como querem fazer com a Amazônia brasileira. Resguardar o patrimônio dos brasileiros é condição sine qua non para o desenvolvimento no presente, sem comprometer nosso futuro. De igual maneira, não podemos assaltar o futuro da nossa gente, imobilizando oportunidades e sequestrando a liberdade individual, a partir de narrativas que parecem defender a coletividade, mas que, ao fim e ao cabo, somente preservam os interesses que não são do povo do Brasil. O destino desse país é ser o celeiro do mundo, missão inexorável que decorre do nosso abençoado clima tropical e terras fecundas. Somos, de igual maneira, a maior potência em ativos ambientais do planeta e devemos, por essa razão, transformar potencialidade em oportunidades, harmonizando interesses e minimizando conflitos. Minhas amigas e meus amigos, nesse dia tão importante para o mundo, a SEMAD, à luz da sua governança transparente da política de resultados propugnada pelo nosso governador, líder de um verdadeiro processo de transformação no serviço público do nosso Estado, tem a alegria e a honra de prestar contas a toda a sociedade goiana com números impressionantes para apresentar. Na agenda ambiental, guiados pelos princípios constitucionais, sem medo de errar, fizemos, em apenas 4 anos, muito mais do que nos últimos 20 e mais do que a plena maioria dos estados brasileiros. Implementamos, com coragem e decisão, as políticas ambientais previstas na legislação brasileira, começando com a modernização da legislação goiana, e aqui é preciso registrar nosso especial agradecimento à Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente Bruno Peixoto, que foi parceiro de primeira hora e teve a coragem e a ousadia, em vários momentos, de levar essa pauta para os debates naquela egrégia Casa de Leis, instaurando em Goiás um arcabouço normativo dos mais modernos de todo o nosso país.
Nos primeiros 4 anos da gestão do nosso governador, nos dedicamos de corpo e alma para implementar e ressignificar a agenda ambiental no governo de Goiás, tendo como eixos estruturantes o diálogo, o respeito e a construção coletiva, valorizando e investindo esforços para o fortalecimento do agente público e dos nossos técnicos, analistas, servidores, todos engajados nesta causa, nos ajudando a construir essa agenda no estado de Goiás. Afastamos de vez o mal da corrupção que, no passado, corroía as estruturas do serviço público na SEMAD. Adotamos, desde o começo do governo Caiado, transparência máxima nas ações da Secretaria. Nosso relatório de gestão está disponível a todos, impresso aqui na antessala deste salão, também digital na nossa página da internet, onde vocês podem conhecer com profundidade os resultados das políticas ambientais goianas sob o comando de Ronaldo Caiado. Quero aqui destacar, de forma resumida e breve, nossos principais resultados, que vão muito além de números e de mero discurso. Resolvemos o problema de crise hídrica nas principais cidades de Goiás, como Goiânia, Anápolis, cidades do entorno. Entramos no 5º ano sem faltar um único dia de água nesta capital, que consome água do Meia Ponte. No tema do saneamento básico, avançamos de forma importante na redução de perdas no abastecimento de água, na distribuição de água à população e também em investimentos para a coleta e tratamento de esgotos, estabelecendo um caminho sustentável para a despoluição dos nossos rios. No tema dos resíduos sólidos, avançamos na logística reversa, estabelecendo a meta de 22% para a coleta e reciclagem de embalagens, ampliando a rede das cooperativas de recicladores, fomentando as cadeias produtivas ligadas aos resíduos, gerando mais oportunidades de emprego e renda e reduzindo a poluição e o despejo de rejeitos em aterros. Ainda temos muito a avançar no tema dos resíduos sólidos e faremos isso a partir da recente lei publicada na nossa Assembleia Legislativa. Reduzimos em importantes 80% as áreas queimadas nas nossas unidades de conservação e com a ação efetiva do nosso Corpo de Bombeiros, aqui representado pelo comandante Washington, que tem sido um parceiro de primeira hora no combate à degradação ambiental, reduzimos em 42% os focos de incêndio no Cerrado, em território goiano. Ampliamos as nossas unidades de conservação, criando 2 parques estaduais, além de termos realizado avanços significativos na gestão dessas unidades. Estamos com parques em processo avançado de concessão à iniciativa privada para a gestão do uso público, a começar pelo Parque Estadual da Serra de Caldas, que deve ir a leilão na Bolsa de Valores ainda esse ano, prevendo, de forma inovadora no Estado, um teleférico que incrementará o ecoturismo nos municípios de Rio Quente e Caldas Novas. Implementamos o maior e mais inovador sistema de licenciamento ambiental do Brasil. Saímos de prazos de 6 a 8 anos para a concessão de uma licença para 37 dias de prazo médio. De igual sorte, avançamos na implementação e otimização das outorgas de uso dos recursos hídricos e todos esses resultados permitiram que, recentemente, nosso governador pudesse anunciar o maior PIB histórico do estado de Goiás, quase o triplo do PIB nacional. Lembrando que boa parte das atividades econômicas que se desenvolveram e geraram empregos e renda e que compõem esse PIB passaram pela SEMAD para obter suas licenças, outorgas e outros atos autorizativos totalmente destravados. Na fiscalização, sobretudo do desmatamento ilegal, incrementando as ações e elevando em mais de 1.500% o número de áreas autuadas e embargadas. Contamos com o sistema SIGA, que hoje é o Sistema de Informações Ambientais Referenciadas, com o maior número de dados do Brasil, que elevou Goiás ao 1º lugar no ranking de competitividade entre os estados, em razão da sua transparência. Estabelecemos, de forma efetiva, a política de segurança de barragens, fortalecemos a gestão ambiental municipal com centenas de ações realizadas junto aos municípios, especialmente o ICMS ecológico, construímos uma política de autocomposições ambientais, que assegura cada vez mais soluções efetivas para infratores, aumentando a ação pedagógica das punições e implementando a recuperação de danos ambientais de forma rápida. Construímos, com o apoio de parceiros, o maior programa de recuperação ambiental do mundo, o Juntos pela Araguaia, que no dia de hoje está sendo apresentado na Assembleia da ONU, em Bonn, na Alemanha, com todas as honras do maior projeto de recuperação ambiental do mundo. Estamos lá, governador, hoje em Bonn, apresentando o Juntos pela Araguaia.
Esse programa, ele é um programa de uma inovação absoluta e ele nos permitiu estabelecer uma rede integrada de atores, permitindo que a iniciativa privada, instituições executoras e proprietários rurais, além da própria secretaria, construíssem uma forma inovadora de restauração ambiental, baseada na mobilização, incentivo e ação cooperativa, afastando integralmente as ações de comando e controle, multas e embargos da ação de recuperação ambiental, dando ênfase ao diálogo e à mudança de mentalidade na relação do homem com a terra. O Juntos pela Araguaia conta hoje com quase 500 hectares restaurados nesse bioma cerrado, que é um dos mais difíceis a serem restaurados dentre os biomas brasileiros, e está em restauração outras iniciativas e pretendemos alcançar a nossa meta de 5.000 hectares, que foi o que o nosso governador prometeu realizar. Já realizamos 500. Trazemos o Juntos pela Araguaia para a pauta do dia de hoje, em que falaremos agora, não mais do que foi feito, que vai muito além do resumo que acabo de fazer, e não mais da agenda de meio ambiente da Secretaria de Meio Ambiente. Falaremos da agenda de desenvolvimento sustentável da Secretaria, que é esta agenda que nós inauguramos agora nesse segundo mandato com muita ênfase. Colocamos essa secretaria em dia, colocamos as políticas ambientais para funcionar quando não funcionavam, e agora nós podemos olhar para esse Estado a partir desta agenda tão importante, que é uma agenda de desenvolvimento, e isso nós precisamos falar aqui com muita ênfase. O Juntos pela Araguaia, ele nos mostra todos os dias que a política de comando e controle, não é, Zé Mário, da punição, da multa, do embargo, sozinha, ela é um grande equívoco. Investiu-se no Brasil milhões de reais no comando e controle, que, ao final e a cabo, não gerou resultados a não ser a revolta e o descrédito com a política ambiental. A política do multa, embarga, prende, descolada de uma política real de desenvolvimento, criou uma polarização dolorosa, colocando de um lado os desenvolvimentistas e de outros ambientalistas, que se confrontam em rede nacional para debater ideias e firmar narrativas, e não para prover resultados. Luta-se para saber quem tem razão e não para gerar solução. O Juntos pela Araguaia nos mostrou que é juntos, com base no diálogo, na cooperação, na construção de soluções coletivas, com consenso, apoio técnico, conhecimento e informação, é que podemos construir, com todas as mãos disponíveis, um futuro em que a relação entre homem e natureza se reorganize. Podemos e devemos realizar hoje uma ação ética para com os recursos naturais e outros reinos da natureza. Podemos e devemos cuidar da terra, dos solos, das águas, dos animais e das plantas, porque tudo isso está umbilicalmente ligado e intrinsecamente vinculado à sustentação do equilíbrio da vida no planeta. Mas precisamos definitivamente entender que a política de meio ambiente não pode excluir as pessoas, não pode demonizar setores econômicos, não pode ser uma política de congelamento das atividades econômicas num país que tem tantos desafios a superar em relação à pobreza e à exclusão de milhões de pessoas do acesso a recursos básicos para a sua sobrevivência. Uma política de meio ambiente, em verdade, deve ser uma política de desenvolvimento, sim, de desenvolvimento, sustentado em bases éticas e racionais que tenham o ser humano como centro. Com todo respeito àqueles que defendem que devemos viver uma política de não desenvolvimento e de imobilismo, da conservação pela conservação e da valorização dos recursos naturais sobre a vida humana, aqui em Goiás optamos por outro modelo. Um modelo de gestão pública que entende que é um equívoco o desmonte das políticas ambientais, como também é um equívoco, do mesmo tamanho, uma política que impede, dificulta e trava o desenvolvimento do Brasil. Sabemos que precisamos nos responsabilizar pelo efeito global das nossas ações cotidianas sobre os ecossistemas naturais e urbanos. As ações humanas desempenham um papel importante na geração de desafios em todo o planeta, como a intensificação das mudanças climáticas que geram desastres ambientais, também aqui em Goiás. Ontem, o comandante Washington me falou que estão fazendo um evento entre todos os comandantes gerais dos corpos de bombeiros do país, aqui em Goiás, para discutir exatamente os desastres ambientais e as medidas que vamos adotar, porque estamos, sim, enfrentando as mudanças do clima e precisamos nos preparar para isso. E precisamos nos responsabilizar por isso, e isso também, não é mesmo, comandante, é meio ambiente, e isso também é cuidar das pessoas e colocar as pessoas na centralidade dessa pauta ambiental. Trabalhamos para que o uso dos ativos naturais e das potencialidades do território de Goiás sejam adequados, sem o seu esgotamento, permitindo que tenhamos rios e água abundante,
ar puro e menos doenças, solos conservados e boa produtividade, mineração sem danos e contaminação, indústria pujante, sem fumaça corrosiva e sem efluentes danosos. O Brasil, assim como Goiás, não pode se transformar num santuário para árvores e animais enquanto houver pessoas abaixo da linha da pobreza passando fome e necessidades. Mas também o Brasil não pode se transformar num deserto, sem árvores, sem animais e sem água, pois nessa situação universalizaremos a pobreza e aniquilaremos todo o potencial que reside em nosso Estado e em nosso país. O Brasil tem um destino traçado, inclusive no aspecto espiritual, ser a pacífica terra de todos os povos, de todas as gentes, sem preconceitos de raça, credo ou de gênero. Ao Brasil está determinado o destino de celeiro do mundo, recordista na produção de alimentos que garantirão uma humanidade próspera, sem fome. E Goiás sabe, neste mesmo destino, o papel de timoneiro e exemplo pelas mãos de Ronaldo Caiado, maior liderança que pulsa no coração do Brasil. Temos terras férteis, temos ciência e técnica que desenvolveram o agronegócio como uma indústria empreendedora e geradora de riquezas. Temos bom clima, abundância de água doce e biodiversidade. Temos um patrimônio natural incomensurável que precisa ser valorizado como um ativo ambiental insubstituível. E mais importante que tudo isso, temos um povo que é pacificador e acolhedor. Nossa alma foi forjada para promover a paz e não a guerra. As áreas vegetadas que sustentam todo o equilíbrio ecológico precisam se transformar em riqueza, sobretudo a partir da agenda do pagamento por serviços ecossistêmicos e da agenda de carbono, que estamos, nesse momento, desenvolvendo e, em breve, traremos novidades aqui para Goiás nesse tema também. Nosso patrimônio natural, beleza cênica, esse verde que está na nossa bandeira, precisa gerar renda e empregos. Nossas reservas legais precisam agregar valor aos seus proprietários e a SEMAD está trabalhando para isso também. Enquanto nossas matas não tiverem valor econômico, além do intrínseco valor subjetivo, e 1 hectare de soja, milho e de pasto tiverem mais valor do 1 hectare de floresta nativa, enfrentaremos o desafio que está posto nas manchetes dos jornais e mídias sociais. Enfrentaremos a pecha de sermos taxados de párias ambientais, o que é um verdadeiro absurdo na terra e no país que mais conserva, que mais preserva e cuja legislação é a mais pesada em termos de proteção ambiental. Essa condição que estamos sendo colocados, especialmente na agenda internacional, ela é totalmente reversível e temos total preparo e empenho para tal. No entanto, o resto do mundo, especialmente aqueles que já destruíram todas as suas matas, aqueles que não possuem APP nem reserva legal, aqueles que usam energia movida a carvão e nuclear e que ousam ditar normas ambientais para o sul global, precisam contribuir, pagando pelos serviços ambientais que ofertamos, pelo carbono que captamos, pelo clima planetário que sustentamos, com o nosso patrimônio ambiental. Sim, nosso patrimônio. Nós conservamos, nós protegemos e nós temos o direito soberano, como país federalista, de dele usufruir. O equívoco da narrativa internacional e da narrativa nacional que está se impondo nesse momento nas mídias nacionais e internacionais é imenso e extremamente nefasto para o Brasil. Impedir o desenvolvimento da nossa nação, condenando-nos como se fôssemos o vilão global do meio ambiente, é um erro que não podemos mais tolerar. Trata-se, nada menos, que um crime, não contra a natureza, mas contra o destino da nossa nação. Vilanizar o agronegócio, que investe e realiza recordes anuais de produtividade, é errado. O setor que se moderniza a cada safra também tem feito avanços importantes na consciência e na proteção ambiental. Assim, uma mínima parte desse setor, como de outros que insistem em atuar ao arrepio da lei, especialmente quando o Estado brasileiro, em razão da procrastinação e lentidão, burocratiza e atrasa a vida do empreendedor, relegando a uma fila e prazos que parecem intermináveis, de anos de espera para licenciar e autorizar o funcionamento das atividades produtivas. Importante que se diga que aqui em Goiás esse cenário não existe mais. Como já disse antes, nossos prazos para a concessão de licença são recorde em território nacional. Agora, governador, desde o dia 11 de maio, lançamos, de forma inovadora, a Declaração Ambiental do Imóvel e já expedimos diversas certidões negativas de passivos ambientais. O primeiro Estado do Brasil a conceder uma chancela pública àqueles que cumprem a lei e que estão quites com a agenda ambiental tem agora o reconhecimento oficial do Estado. E aqueles que têm algum passivo têm a possibilidade, de forma ágil e rápida, corrigirem sua ação por meio do mesmo instrumento.
Não temos condescendência com o mal feito, mas, sobretudo, temos respeito e orgulho dos nossos empreendedores que acreditam em Goiás, que trabalham por um futuro melhor e que constroem com sua força um Estado próspero. O Estado de Goiás se preparou para proteger a sua economia frente aos enormes desafios ambientais impostos pela agenda internacional. Nossos setores econômicos, sobretudo o agronegócio, enfrentarão desafios significativos nos próximos anos. Isso é um fato. Mas estamos prontos para continuar apoiando-os e, com muito orgulho, mostrar ao mundo que, em Goiás, o agronegócio é verde, como assim todos os outros setores econômicos que aqui se desenvolvem. Como recentemente disse o nosso governador em audiência no Congresso Nacional, cada emprego gerado, cada família que deixa os programas sociais e adquire independência econômica são por nós comemorados. E temos muito orgulho de dizer que a agenda ambiental por aqui, apesar de forte, não atrapalha, não constrange e não impede o desenvolvimento de Goiás. Aqui, acreditamos que a polarização entre desenvolvimento e meio ambiente é o maior erro que se está cometendo em âmbito nacional. Nenhum dos lados dessa guerra sairá vencedor e quem perde é o meio ambiente e, sobretudo, os brasileiros. Aqui em Goiás, todos são respeitados, ambientalistas e ruralistas. Não há distinção por preconceito. Aqui são ouvidos e atendidos os que defendem a conservação, assim como aqueles que produzem energia, mineração e industrialização. Não condenamos setores, não excluímos pessoas, valorizamos nossos recursos, atuamos de forma efetiva para a justiça social e ambiental e, como diz Caiado, nenhum goiano fica para trás, esquecido à margem da sociedade enquanto debatemos ideias. Aqui se trabalha, se constrói e se regenera as relações entre homens e natureza. Aqui avançaremos com todos à mesa, como tem sido desde o primeiro dia deste mandato do nosso governador Ronaldo Caiado, que valorizou essa agenda em todos os seus termos, e é importante que se diga. Esses dias, em audiência na Assembleia Legislativa, apresentando os dados do desmatamento de Goiás, eu tive o orgulho de dizer, governador, que no início me diziam que como é que eu conseguiria trabalhar numa agenda de meio ambiente, tendo o senhor um flagrante ruralista, com essa pecha péssima que se coloca sobre o senhor, à frente do governo. E agora, eu disse lá na Assembleia, eu disse o seguinte, pois eu tenho muito orgulho de dizer que, nesse Estado, um ruralista conseguiu construir a maior agenda de gestão ambiental pública do Brasil. Aqui, nós criamos convergência, acima de tudo. Situaremos, como já vimos fazendo, o tema do meio ambiente no centro, no equilíbrio e na força da construção coletiva, porque acreditamos que, sim, é possível construir um mundo melhor, mais justo e pacificador, em que a agenda de meio ambiente seja um vetor de prosperidade e não de paralisia. Por aqui, governador, nós podemos dizer que ainda temos muito por fazer e, com muito orgulho, podemos também dizer que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável não passa boiada, mas também não impede os bois de existir. Muito obrigada.